Boa noite. Hoje nós iniciamos uma live, mais uma live do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. A live de hoje traz o tema Leis Morais e Direitos Humanos, um diálogo possível. Estará comigo hoje Fábio Santos, um amigo que faz parte da Abre Paz. Vou esperando aqui a galera chegar. Estou vendo que os primeiros amigos estão se aproximando aqui da nossa live. Sejam bem-vindas, vocês que chegam. E, bem, a nossa live de hoje, Boa noite, Alane. Sim, essa live, ela tem uma intenção, que é mostrar a aproximação entre as leis humanas, mais especificamente pelas leis associadas aos direitos humanos e as leis divinas, que sabemos nós serem imutáveis. Boa noite, Fábio, tudo bom? Oi, Clícia, tudo bem? Como é que vai? Tá tudo Prazer, viu, de ótimo. estar aqui. Muito Seja feliz. bem-vindo. Seja Obrigado. bem-vindo. E eu queria que antes da gente entrar no nosso tema, eu queria que você nos falasse rapidinho o que é a Abre Paz, né? Essa associação, para que os nossos amigos e amigas que estão nos vendo possam perceber que há muitos espíritas espalhados pelo Brasil preocupados com as questões sociais. E contigo, fala um pouquinho da Abre Paz. Então, a Abrepaz ela existe já há um ano e meio. Ela surgiu durante 2018, principalmente durante a campanha presidencial, onde a gente ficou estarrecido com certos discursos de ódio vindos, não só da sociedade como um todo, mas do meio espírita, inclusive. Então, quando nós percebemos companheiros espíritas, né, de muito tempo já conosco, defendendo de alguma forma um candidato cujo símbolo maior é uma arma na mão, que defende o armamento, que defende que deveriam ter morrido 30 mil, morreu pouco durante a ditadura, que tem um discurso misógino, racista, e tudo isso filmado, né? A gente não fala em fake news, tudo isso falado e filmado para qualquer um que queira ver. A gente ficou realmente estarrecido com isso, porque a gente não achou coerente com a proposta espírita e com a proposta de Jesus. Então, a gente começou a reunir os companheiros aqui, nós somos a nossa sede aqui em Goiânia, sendo, gente, precisamos fazer alguma coisa, porque isso não é coerente com a proposta espírita e evangélica. Então, precisamos falar um pouco mais, além do espiritismo, falar de direitos humanos. Falar de direitos humanos para dentro do movimento espírita e para fora do movimento espírita, para ver se a gente consegue fazer essa reconexão novamente dessas propostas. E aí, Fábio, o Arivaldo está dizendo assim, ó, não tem como ser espírita e não defender os direitos humanos. Seria uma contradição. Acho que ele vai bem, né, junto à sua fala. Sim. Fábio, antes mesmo, a gente ainda nem entrou no nosso tema, mas você já trouxe aí uma falinha que me deu vontade de fazer uma pergunta. É, por que que você diz que o espiritismo seria contraditório a essas ideias apresentadas naquela época da eleição e que ainda estão por aí? Olha, porque o espiritismo ele é uma proposta que dignifica o ser humano. É uma proposta que defende a vida e que diz, inclusive, que a morte não existe, né? Que é a vida no plano material e vida no plano espiritual. E que nós temos por divisa, né? Fora da caridade, não há salvação. Uma caridade que é mais do que a caridade material, mas a caridade com o outro, né? Com a convivência, com o acolhimento, com aceitar o outro como a caridade nas suas diversas expressões. O amor incondicional, eu diria.
É a proposta do Cristo, o amor incondicional. Eu não posso falar em caridade, em amor incondicional, apontando uma arma ou carregando uma arma na mão. Eu não posso falar em amor incondicional e falar que uma fala racista, que o menor lá, o mais leve, pesava não sei quantas arrobas, num discurso racista. Eu não posso dizer que deveria metralhar a petralhada, que é um discurso de discriminação, de ódio. Então, tudo isso é muito incoerente, a proposta. E a proposta espírita é da defesa da vida no campo democrático, inclusive. Porque também existe. Ninguém precisa pensar igual um ao outro, mas a gente precisa discutir as ideias no campo de democracia, democrático. No campo democrático, com respeito, né? E com fraternidade, né? Um debate que a gente consiga fazer em que todos cresçam de algum modo, né? Não um debate simplesmente para saber quem é que tem razão e quem vai ganhar aquela luta de ideias, mas quem é que vai ganhar no final das contas tem que ser todos os envolvidos, né? Isso. E aí a gente começando mais agora dentro do nosso tema, que é leis morais e direitos humanos, um diálogo possível, eu queria que você iniciasse o nosso tema explicando para quem está chegando e para quem já está aqui conosco o que são os direitos humanos. A gente escuta muito uma crítica em relação aos direitos humanos, como se esses direitos humanos estivessem exclusivamente direcionados a quem está, a população encarcerada, né? Que, a meu ver, necessita ser defendida também. Mas eu queria que você nos colocasse, explicasse, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas criticam os direitos humanos sem saber nem ao certo o que são esses direitos. E o termo, né, a expressão direitos humanos, virou uma espécie de xingamento, assim como o termo comunista. E os dois sofrem de uma desinformação muito grande, né? Então, eu vou tentar explicar direitos humanos de duas formas. Uma pela questão da lei e a outra por uma questão prática. Por uma questão da lei, a gente concebe os direitos humanos hoje de uma forma, né, moderna como fruto de um grande trauma de violência que a humanidade passou, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela não foi a única experiência traumática e violenta do mundo, mas provavelmente como nós já avançamos suficientemente para não desejar que isso se repita. Então, naquele momento, depois daquele holocausto, das experiências de Hiroshima e Nagasaki, algo terrível, que, creio eu, não houve ainda a necessária reparação disso, a comunidade internacional, os países, né, resolveram criar as Nações Unidas, né, foi um processo decorrente disso, e também uma Carta de Direitos Universais, né, do ser humano, do homem, do ser humano. Então, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é uma proposta que todos os países consentiram para pertencer à ONU, deveriam assinar essa declaração. Portanto, é uma proposta que surgiu de todos, não é nem de uma ala política de esquerda nem de direita. É uma proposta que foi construída por todos e por todos aceita. O Brasil é signatário, e Rússia é signatário, Estados Unidos é signatário, todos países que fazem parte da ONU são signatários. E somos submetidos a essas leis. Então, isso é do ponto de vista legal. Então, é um conjunto de normas internacionais que os países aceitam e se submetem a essa fiscalização e, em decorrência, eles procuram ajustar suas constituições nacionais a essa declaração. Por isso que a nossa Constituição de 88, ela traz bastante direitos humanos nela, porque ela foi inspirada e nasceu inspirada com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a nossa Constituição Cidadã. Ok, então é isso, é uma lei internacional e também é nacional que serve para todos. Mas do ponto de vista prático, a gente pode pensar da seguinte forma: eu acordo
e saio para trabalhar. Quando eu saio para trabalhar, eu pego um ônibus, chego no trabalho que eu escolhi, dentre os que eu mandei o meu currículo e fui admitido, escolhi, e trabalho. No final do mês eu recebo o meu salário. Depois de um ano eu tenho direito às férias, eu tenho direito a sábado e domingo de descanso, e aí eu tenho direito a usar um plano de saúde. Aliás, eu tenho direito a usar o SUS, né, que é que é o sistema público de saúde. Meus filhos, eu levo eles para a escola pública que tem perto da minha casa, e volto no final do dia. Então, nesse meu cotidiano, vários e vários direitos que eu tenho estão sendo exercidos, mas as pessoas não se dão conta disso. Eu exerço o meu direito, por exemplo, de ir e vir, que é um direito do cidadão, que é um direito humano, de ir e vir, seja na sua cidade, seja no seu país. Eu tenho direito de sair do meu país e voltar. Quando eu vou para o meu trabalho, eu exerço o direito de escolher qual trabalho eu quero. Por quê? Porque eu não posso ser submetido a um trabalho que eu não queira. Ninguém pode falar assim, você vai trabalhar nessa empresa, mas eu quero trabalhar nessa outra. Não, você vai ser obrigado a trabalhar nessa. Então, é mais um direito que eu estou exercendo. Quando eu recebo o meu salário no final do mês, é um direito também, porque a ninguém é permitido mais a escravidão, que já foi normal, um trabalho forçado, não remunerado. Quando meus filhos vão para a escola, é um direito também deles de estudar, também é um direito não exercer um trabalho infantil, e é um dever do Estado, porque a cada direito que nós temos, geram também os deveres para garantir esses direitos. E aí, a maior parte deles é o Estado que tem o dever de garantir. Então, ele tem o dever de garantir uma educação de qualidade pública, o dever de garantir uma saúde para todos pública, sem distinção do tipo, você pode, mas você não. Por que você não? Porque você é menor, é mais baixinho, tem menos de 1,5 m. A lei diz que quem tem menos de 1,5 m não pode. Eu não posso criar regras que diferenciem um do outro. Todos têm os mesmos direitos. Então, é isso. Os direitos estão nas nossas vidas o tempo todo. Fábio, e por que que você acha que há tantas pessoas que rejeitam esses direitos? Porque, pela lógica, sendo eu humana, eu deveria concordar, né, com direitos que vão garantir a minha vida e uma condição boa, né, uma condição digna para que eu viva, né? Por que que há tantos preconceitos em torno desses direitos? Olha, Cris, eu imagino que isso é um sistema, talvez uma forma de pensar, uma ideologia, que queira dizer que eu quero só determinados direitos, eu quero só uma pequena parte dos direitos, não quero todas. Como assim? Geralmente as pessoas lembram, algumas pessoas, alguma parte da sociedade pensa muito nos direitos à liberdade individual. É o direito de ir e vir, o direito de ter uma propriedade, né? O direito de participar da vida política do seu país. Mas eles nem sempre querem os outros direitos, que a gente chama de direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, que é o direito de greve, por exemplo, de se associar no sindicato para defender seus direitos de trabalhador, o direito à educação pública para todos e à saúde, o direito a ter um julgamento justo, o direito de ter o devido processo legal. Ninguém pode ser preso e julgado e condenado sem ter o direito a se defender e a ter um processo devido ao contraditório, etc. Então, algumas pessoas querem separar os direitos humanos em somente um pequeno conjunto de direitos, mas não querem todos. Por quê? Porque alguns querem ainda manter um sistema de privilégios sobre outros. É assim que eu consigo perceber. É que eu prefiro que nem todo mundo tenha os mesmos direitos que eu, porque eu quero ter privilégios em relação aos demais.
A gente pode, dentro dessa sua fala, fazer duas associações, pelo menos eu fiz aqui, bem diretas. Uma que tem a ver com a própria forma de organização em sociedade que a gente vive, em que é estimulado o individualismo e a competitividade perversa entre as pessoas. E, do ponto de vista moral, o egoísmo, que estaria ainda como um grande vício, né, dos indivíduos, de nós todos, que fazemos não só o Brasil, mas também que fazemos o planeta Terra. E aí, além desses aspectos, penso eu que uma grande parte das pessoas está desinformada ou mal informada com relação aos direitos humanos, né? A gente viu tanto de fake news que saiu relacionadas, deturpando os direitos humanos, os direitos sociais, enfim. E aí eu aproveito essa minha deixa para ler uma pergunta que a Marta botou aqui. Como conseguir compreender um espírita que passa a defender o armamento, a ser conivente com atitudes contrárias à lei de amor e ser conivente com as fake news? Fábio, antes de você responder, eu queria só lembrar, gente, que não existe uma homogeneidade no fato de sermos espíritas, né? A compreensão da doutrina espírita, ela é muito diversificada. Kardec já colocava isso, né? Que existem espíritas distintos, desde aquele que se concentra apenas no fenômeno, né? Aquele que observa as filosofias associadas ao espiritismo, os princípios morais, e aquele outro que, ao observar tudo isso, acaba tentando fazer as suas transformações morais. Então, a gente não tem um só. Mas eu queria ver o que é que o Fábio quer acrescentar aí sobre essa. Eu acho que é uma pergunta meio que angustiante também da Marta, né? Como que eu posso entender esse espírita? É essa pergunta que a gente se fez, né? Acho que em todo o Brasil, muitos e muitos companheiros se fizeram essa mesma pergunta. Inclusive, daí surgiram vários coletivos, né? Espíritas, para tentar pensar, compreender e ter alguma ação propositiva, né, a respeito de estudar novamente Kardec, estudar a proposta espírita e compreender esse momento. Bom, isso me lembra, por exemplo, que na época de Bezerra de Menezes, haviam espíritas que defendiam a abolição, ou seja, defendiam a escravidão, a violência e a propriedade humana, né, de outra pessoa, e também já era inconcebível, mas agora, depois de mais de 100 anos, a gente ainda ter essa visão, eu acho muito difícil. Ah, precisa de muito estudo, mas o estudo parece que não é o bastante, porque mesmo que você mostre onde está dizendo que isso é inconcebível, que você deve ter dignidade, cultivar a dignidade do outro, isso é caridade. Que você não pode defender armamento porque as estatísticas mostram que quanto mais arma tiver, a sociedade tiver, maior vai ser a violência, uma violência letal, né? Maior o número de suicídios, maior o número de feminicídio, mais essas armas vão cair nas mãos do crime organizado. Enfim, não há nada, absolutamente nada de positivo em armar a sociedade. Inclusive, Sim, inclusive, quando você fala assim, o estudo ele é importante, mas ele não é só ele, né? Eu penso que para que a gente consiga ultrapassar a barreira da indiferença, a gente precisa construir uma empatia. É necessário tocar a alma, o coração do ser humano. Ele precisa ter a compaixão, como os espíritos nos falam. É necessário que a gente tenha compaixão para com o outro, para com o sofrimento do outro. É a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Talvez assim a gente consiga iniciar esse processo de solidariedade, de fraternidade e de caridade que a gente tanto almeja e que a gente tanto fala, pelo menos a gente tanto fala no meio espírita. E aí, Fabinho, como o nosso tema hoje ele faz essa junção entre direitos humanos e as leis morais, eu queria que você também
nos falasse como é que você entende as leis morais, assim, numa explicação rápida, o que são as leis morais? Tá. Eu só queria retomar o ponto anterior antes de falar, que essa parte da empatia é algo muito importante e eu tenho a sensação que o espírito ainda não compreendeu ela bem. Isso quase que é um divisor assim de comportamento hoje na sociedade. Aqueles que olham só para si e aqueles que conseguem olhar para os demais. E isso faz muita diferença no comportamento, na dinâmica social. Eu preciso Ele... aprender, sim, Não, pode dizer. eu preciso aprender a compreender a dor do outro. E eu preciso conseguir me solidarizar com essa dor e querer que ela possa ser abrandada, mais nada. Se possível, que ela não possa, não precisar de que ninguém mais sofra, né, por nada. Mas como o sofrimento é ainda desse mundo, que a gente possa sofrer, aprender a diminuir a dor uns dos outros, melhorando as condições de vida de cada um, juntos, né? E não olhar só para o próprio umbigo. Então, não basta simplesmente estudar, é preciso exercitar essa empatia que todos temos, mas é preciso ser exercitada. E aí eu Ela queria te precisa. falar das leis morais, assim que você pode falar. Mas antes de você falar das leis morais, Fábio, deixa eu só ler a fala da Vânia, que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Ela fala assim, ó, precisamos de evolução moral. A inteligência desvinculada da evolução dos sentimentos cria monstros inteligentes e com zero empatia, Perfeitamente. Exatamente isso. né? Nós E estamos desenvolvendo o nosso intelecto, nós estamos sabendo de tudo, e isso não está nos conectando com o outro. E isso é muito perigoso. É o que ela falou, esses monstros inteligentes. E que a gente encontra em vários trechos do Evangelho essa referência, que a humanidade vem desenvolvendo de uma maneira acelerada a inteligência, o intelecto, e numa velocidade muito menor as questões morais, né? Mas falando em leis morais, em questões morais, nos fale como você compreende as leis morais. Então, eu vejo as leis morais como conjunto de leis, né, naturais, leis divinas, que nos ajudam a viver bem na sociedade. Nos ajudam a criar um sistema em que todos possam ganhar vivendo coletivamente, que não privilegia um em detrimento do outro, mas que possa ser um sistema que todos ganham, porque o mundo, ele provê, né? Jesus já disse, olhar os lírios do campo, né? Estão aí, há providência divina, desde que a gente escolha viver bem com todo mundo, e não simplesmente eu quero viver bem e azar dos demais. As leis morais é um conjunto de leis, lei da igualdade, lei da fraternidade, lei da justiça, lei da liberdade, que nos ensina a viver em sociedade, né? O mais próximo possível da proposta de Jesus, né? Que são as leis naturais divinas. Eu vejo dessa forma, uma forma que todos podemos ganhar vivendo juntos. Pois é, e dentro dessa lógica de que as leis morais são as leis da natureza, são as leis divinas, a gente parte do princípio que essas leis são imutáveis, já que elas são leis de Deus. Se elas modificarem, Deus para de ser perfeito. Só a título de conhecimento, esclarecimento, as leis morais estão no livro, o Livro dos Espíritos. É um dos capítulos, uma das partes do Livro dos Espíritos, e elas estão divididas didaticamente em 10 leis. A lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, de conservação, a lei da destruição, a lei de sociedade, do progresso, lei de igualdade, a lei de liberdade e, finalmente, a lei que encerra todas estas, que é a lei de justiça, de amor e caridade, né? Então, quem quiser lê-las para aprender um pouquinho mais, procura no Livro dos Espíritos que vai encontrá-las. Bem, as leis divinas são imutáveis e são perfeitas. Nossas leis ainda seguem o contexto histórico,
seguem a nossa imperfeição, mesmo aquelas leis que têm boas intenções, como é o caso dos direitos humanos. Mas é possível, Fábio, fazer o diálogo entre as leis morais e as leis dos direitos humanos? Sim, é possível. Eu considero, particularmente, né, no que eu pude um pouco estudar, que a Declaração Universal de Direitos Humanos é, de forma resumida, um marco civilizatório da humanidade. E todos os artigos que estão lá, são 30 e poucos, se eu não me engano, todos eles eu consigo encontrar um link com as leis morais do Espiritismo, que está lá no livro dos Espíritos, são 30 artigos. E eu hoje, até lendo de novo, repassando, eu fui vendo como todas elas têm um link, um eco com o que está lá previsto no livro dos Espíritos. Achei isso muito interessante. É lógico que não é uma lei perfeita, porque perfeita é só a lei natural divina, que é imutável. Mas esse conjunto de leis, com o tempo, poderá ser cada vez melhorado, à medida que nós avançarmos moralmente, né? E as leis nacionais de cada país também vão evoluir nesse sentido, refletindo cada vez mais o desenvolvimento moral daquela população, daquele país. Fábio, você quer fazer o exercício de tentar aproximar alguma lei moral de algum dos itens dos direitos humanos? Vamos fazer esse Olha, exercício? eu posso tentar. Eu não sei se eu vou conseguir achar a pergunta exatamente, o número da pergunta exatamente, porque Não, mas eu não anotei. fale Mas que eu vou para o Kardecpédia aqui. Ele me Mas ajuda. eu vou, por exemplo, aqui, ó. O artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Lei da igualdade e o direito à vida de todos. Está aqui. Todo ser humano tem capacidade de gozar de direitos e liberdades, sem distinção de qualquer forma, cor, religião, etc. Lei da fraternidade, lei da igualdade está ali. No livro dos Espíritos, nas leis morais, não há nenhuma exclusão de nenhum tipo. Todos fomos criados iguais por Deus e todos somos amados por Deus da mesma forma e todos temos potencial e capacidade para nos desenvolvermos. E devemos fazê-lo juntos, em sociedade, porque individualmente a gente se estiola, a gente não se desenvolve. Temos que conviver todos juntos, nos respeitando, uma atitude de colaboração e não de competição, de colaboração. Inclusive, E Fábio, que na lei de igualdade que nós temos no Livro dos Espíritos, Kardec chega a perguntar sobre as diferenças que há entre nós, né? Ele chega a perguntar sobre as desigualdades das aptidões, ele chega a perguntar sobre as desigualdades das riquezas. E os espíritos explicam que essas desigualdades acontecem pelo acúmulo das reencarnações que nós vamos tendo, né? A cada existência nós vamos galgando alguns passos, digamos assim, evolutivos. E esse caminhar vai nos diferenciando em termos de aptidões, né, ou de dificuldades que a gente possa ter quando estamos encarnados. Agora, quando fala da desigualdade social, os espíritos dizem que essa desigualdade social, ela não é lei divina. Ela é fruto, né, do nosso desvio. Ela é fruto dos vícios morais que nós ainda temos, especialmente do egoísmo e do orgulho, né? exatamente, é importante essa diferenciação. Uma coisa nós somos todos iguais, somos criados iguais, e somos iguais em dignidade e direito. Agora, somos pessoas diferentes, cada um é um com as suas aptidões, com suas aspirações, com seus sonhos, com suas inclinações. Tudo ok, tem que ser respeitado. E isso promove uma diferença na sociedade que é enriquecedora. Eu não posso achar isso negativo, tenho que achar isso positivo, porque esse arco-íris humano é que enriquece a sociedade, né? E faz ela ficar bonita e funcionar, inclusive. Inclusive, essa diversidade que você fala vai muito ao encontro da lei de sociedade, né?
que nós, quando estamos aqui encarnados, vivendo na matéria, nós estamos aqui para uma vida coletiva. Porque no diferente, no outro que é diferente de mim, que eu exercito, inclusive, que eu vivencio muitas experiências que vão me ajudar no meu desenvolvimento moral, intelectual, né? Enfim, na minha evolução como espírito, né? E às vezes o espírita parece que quer deixar de lado a vida em sociedade, né? Claro que a gente sabe que o mundo dos espíritos é o mundo verdadeiro, que ele é perene. Inclusive, sabemos tanto isso que cada existência terrena, cada existência na matéria, ela tem um período, ela acaba, ela é finita, né? Já a vida como espírito, não. Mas se estamos aqui, a gente precisa também viver este momento aqui, não é? Sim, a vida em sociedade ela é para ser é uma comunhão que a gente precisa viver, é uma comunhão desejando estar junto do outro, porque eu só aprendo quando eu estou junto do outro, eu só cresço individualmente na minha experiência com o outro. Eu já fui morar em Alto Paraíso, que é uma cidade pequenininha lá na Chapada dos Veadeiros, onde vivem muitos hippies, né? Tem muitos alternativos, muitas comunidades agrícolas, muito legais, inclusive, mas onde você experimenta um modo de viver diferente, coletivo, mas em pequenas coletividades agrícolas. Mas aí, ao retornar para Goiânia, nessa sociedade, uma cidade enorme, né, de mais de 1 milhão, eu tive até um choque do individualismo no meio de uma multidão muito grande. Cada um pensando em si e ninguém pensa no coletivo. Então é preciso pensar na sociedade como tudo. E na sociedade aqui dos encarnados. Eu não posso passar a minha vida aqui sonhando, o dia que eu desencarnar eu quero estar melhor, então eu vou viver minha vidinha aqui, não vou fazer mal para ninguém, vou tentar não fazer mal para ninguém, porque eu garanto meu lugarzinho ali na cidadezinha espiritual quando eu desencarnar. E os espíritos dizem que não é assim. Dizem que não basta eu não fazer o mal, eu preciso fazer o bem, e todo o bem que me for possível fazer. Então, eu sou responsável não somente pelo mal que eu fiz ou deixei de fazer, eu sou responsável por todo o bem que eu deixei de fazer, vamos dizer assim. Então, para isso, eu preciso estar ao encontro com o outro na sociedade. Eu preciso saber assim, tá tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Você está precisando de um abraço, de uma escuta, de um copo d'água? Outro dia eu fui numa farmácia, era já tarde, então, mais de 11 horas da noite, então a gente é atendido pela grade, né? O funcionário estava lá, nem abriu, não pude nem entrar, mas pela grade. E aí aproximou uma pessoa que me pareceu que morava na rua, em situação de rua, e aí ele me pediu para mim que eu perguntou assim, você pode comprar para mim um papel higiênico? Eu falei, posso. Aí eu solicitei para o funcionário, me dá um papel higiênico. Ele falou assim, não, eu não vendo papel higiênico. Ele falou isso, mas eu vi que tinha. Ele falou isso porque ele queria que aquela pessoa saísse de perto. E eu falei, mas eu estou vendo, eu quero comprar para ele. Eu pensei, poxa, será que a pessoa não tem direito a um papel higiênico para sua higiene pessoal? Será que nem isso ele pode dar? E eu não estou pedindo, eu estou comprando para ele. Aí eu vi que ele fez isso de cara feia, o funcionário, contrariado, como se eu estivesse incentivando aquela pessoa a estar ali pedindo. Mas a necessidade dele não me cabe julgar, né? E aí eu comprei e dei para ele. Então, isso é muito pouco, porque a gente tem que conviver e conhecer a realidade da sociedade, das pessoas. Quando você fala isso, Fábio, já me lembra, né, o sonho de vivermos um dia na lei de justiça, de amor e de caridade. Essa prática simples, né, pequena, de ajudar uma pessoa com papel higiênico, como você falou, é uma gotinha no oceano mais amplo, né, da empatia que a gente falou há pouco e que
o nosso amigo Val, deixa eu ver o nome dele aqui, Val Arivaldo, chegou a nos dizer assim, que nós vivemos em uma sociedade que desumaniza o homem. Por isso chamam de vagabundo, marginal, etc. Como não são humanos, como não são humanos, aceitamos que possam se fazer qualquer coisa contra eles. É preciso reumanizar a sociedade, né? E é um pouco do que você está falando sobre esse Exatamente. gesto É simples, isso né? mesmo, Marivaldo. A gente precisa urgentemente reumanizar o outro. Eu não sei em que ponto que a gente perdeu isso, se é que a gente já teve ou não. Como a gente acredita na lei do progresso, a gente acredita que a gente está sempre caminhando para frente. Eu não me lembro das minhas encarnações anteriores para saber, mas imagino que talvez tenha sido muito pior, né? É porque a gente já tem hoje condição de se envergonhar com esse tipo de atitude. E talvez antes a gente nem se envergonhasse, nem fosse algo chocante. A gente convivia com pessoas escravizadas dentro de casa, achando que era normal, naturalizava isso. Hoje a gente já não acha isso mais normal. Isso nos incomoda, choca. Então eu acredito sim que a gente está evoluindo, por mais chocante que seja várias coisas que a gente vê hoje em dia. É surreal, mas eu acredito que também diz os espíritos que às vezes o mal precisa exceder para que o bem tome consciência e haja, e faça alguma coisa, né, e cresça no mundo. E eu acho que nós estamos num desses momentos em que o mal parece exceder para ver se a gente aqui une, se dê as mãos e queira reumanizar o outro, inclusive aquele que pratica atos deploráveis. A gente acha inconcebível que alguém faça, a gente tem que humanizar essa pessoa. Inclusive, a própria Declaração dos Direitos Humanos veio como consequência de um momento terrível da história humana, né? Das guerras, né? Então, Sim, tipo, o mal ali na guerra explodiu de uma forma muito, muito cruel, assim, e muito espalhou-se, digamos assim, no mundo inteiro, né? De algum modo. sim. E a E foi Declaração uma dos Direitos violência, aí foi uma violência que eu acho que foi necessário que acontecesse ali no centro da Europa, porque violências assim já aconteciam em outros lugares, não chamava atenção, porque não estava no centro da cultura ocidental, né? É, o que a Bélgica fez, se eu não me engano, acho que foi no Congo, quando era uma colônia da belga lá, foi um genocídio maior do que o contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Também América, aconteceu em outros lugares, acho que contra os armênios, né? Enfim, aconteceram toda a várias e América várias também, barbaridades. Hã? toda a colonização da América, América Espanhola, né? Sim, onde já teve população indi- originária das Américas e todo o processo de escravidão, toda a escravidão durante 3 séculos, né, e meio, já deveria ser o bastante para que nós nos escandalizássemos e desejássemos criar leis que proibissem isso e protegessem a dignidade humana. Mas foi necessário que acontecesse na Europa, que acontecesse em pleno século XX, e que aquele poder nuclear assustasse o planeta, a humanidade, para que resolvêssemos finalmente sentar e traçarmos um conjunto de leis que diga que toda vida é importante. Pois é, inclusive quando você fala de ser necessário, eu lembrei agora na lei da destruição, que entre outras questões fala sobre a necessidade, entre aspas, da guerra, né? Como Sim, esse momento do caos que nós provocamos, para que após esse momento a gente tenha essas condições vamos dizer assim, se contrapor a esse mal que reverbera em uma guerra, né? É uma necessidade porque nós não encontramos outro caminho. E nós não encontramos outro caminho por causa da nossa evolução ainda muito tacanha. Porque se a gente seguisse o que Jesus disse há mais de 2000 anos, o caminho era o do amor, né? Há mais de exatamente. 2000 anos ele disse isso, É né? verdade. Amai o próximo.
A Mas a guerra gente só vai tem. ser necessária ainda se a gente não aprender pelo amor, se a gente não se desenvolver moralmente, se a gente não aprender a ter empatia, cuidado, aprender a não ser tão competitivo e colaborar para o bem-estar de todos. Enquanto isso não acontecer, a guerra é um mal necessário, mas que é sofrido, que é terrível, que ninguém quer, ninguém deseja. Cabe a nós, é o nosso livre-arbítrio. Porque também Pois não é, existe a fatalidade. É o nosso livre... A questão moral tem muito a ver com livre-arbítrio, né? tem muito a ver com livre-arbítrio, por tabela, tem muito a ver com as nossas responsabilidades, com as consequências que a gente precisa assumir em relação às nossas escolhas, às nossas decisões. Fábio, os direitos humanos, ele trata todos de maneira igualitária, né? Como você disse um pouquinho antes, não tem essa questão de ser baixo, gordo, branco, preto, morar na Ásia, morar na América, não tem isso. Ele trata de uma maneira igualitária todos os seres humanos. Né? Os direitos são para todos os seres humanos. E aí eu lembrei da lei de igualdade que a gente já comentou aqui, e me lembrei não, na verdade vi o comentário da Vânia. A Vânia, ela chama a atenção para uma discussão importante que é feita hoje relacionada à meritocracia, que é feita principalmente também no meio espírita, me parece com uma certa confusão. Ela diz assim: meritocracia como instrumento de justificação, entre aspas, das desigualdades sociais. Uma coisa é o âmbito do mérito que o espírito adquire nas conquistas que trabalha no âmbito dos passos da evolução. Outra coisa é a meritocracia como instrumento de opressão. E aí, Exato, quer comentar? quero. Porque mérito, sim, a cada ação que eu faço, eu tenho a responsabilidade por tê-lo feita, a escolha, a responsabilidade e a consequência, que as pessoas chamam de mérito, né? Poderíamos dizer de consequência. Eu tento fugir dessa questão de punição e mérito, sabe? Punição e recompensa. Eu não gosto muito disso. Eu acho que a gente escolhe, age e colhe as consequências desses atos. Mas, então esse mérito existe. Se eu estudar é, mais para a prova do que ficar dormindo, é possível que eu tire uma nota melhor. Eu estou falando do meu mérito pessoal. Eu posso escolher, eu tenho prova amanhã, eu posso dar uma lida hoje, ou eu posso dormir e amanhã eu vejo o que dá. Isso é negligente, talvez. Isso é meu mérito pessoal. Agora, quando a gente está falando em comparação com os demais, essa meritocracia ela é utilizada para manter um sistema de privilégios, de opressão. Esse discurso é para manter isso. Os direitos humanos ele propõe a igualdade para todos dos direitos e da dignidade, mas ele propõe ações de reparação e de equidade ou equidade para reparar essas distorções históricas, inclusive, que existem na sociedade. Então, existem, inclusive, leis específicas a respeito disso. Leis para proteger a mulher, que historicamente é vítima da opressão, do machismo, né? Opressão do homem. Leis para proteger os povos não brancos, né? Contra o racismo. Então, existem leis para proteger as crianças e adolescentes, também vítimas desse sistema. Então, ela procura, sim, promover essa reparação e proteção daqueles que estão inferiorizados para um sistema dominante, que é de privilegiados. Então, não cabe esse discurso de meritocracia para justificar as desigualdades. As desigualdades sociais, está lá, os espíritos nos dizem, elas não são invenção de Deus. É provocada, sim, pela escolha do homem criar um sistema que gera a desigualdade em privilégio de poucos. E aí, quando você quer combater esse sistema, eles falam que você está sendo. Não está aceitando a lei divina, não está tendo resignação. Resignação, né? Mas não, a gente não veio aqui para sofrer. Eu cresci, e eu lembro dessa frase no meio espírita: não, aqui
que é um mundo de provas e expiações, a gente veio para sofrer e é natural sofrer. Não, gente, a gente veio aqui para ser feliz. Os espíritos dizem que ninguém nasce com um propósito encarnatório de cometer nenhum crime, por exemplo. Tudo isso são vítimas de um sistema. E eles são tão vítimas quanto o assassino, quem assassina é tão vítima de quem é assassinado. É lógico que ele vai arcar pessoalmente com uma escolha que ele fez, mas essa escolha é baseada em que possibilidades que ele teve na vida. E tem uma coisa, assim, do que você falou, e ainda em relação à questão da meritocracia, que é importante dizer que dentro da história, a meritocracia ela teve um papel importante quando a gente viveu momentos de transição entre sistemas que organizavam a sociedade que eram mais fechados. Né? Se você nascia servo, você ia permanecer servo. Se você fosse nobre, você fosse, né, tivesse o sangue azul, vamos dizer assim, você continuaria nobre, né? Você não tinha essa alteração dos status sociais, né? Não tinha essa mudança. E aí, naquele período, você vai ter uma defesa do mérito, né? Daquele indivíduo que trabalha, acumula dinheiro, que eram inclusive os burgueses, e que pode ascender, não só econômica, mas também politicamente na sociedade. Hoje, falar de meritocracia em um país extremamente desigual, a gente vê a coisa do Enem, né? É uma insistência em querer que houvesse o Enem, quando uma grande parte dos jovens, principalmente dos jovens que fariam o Enem, não tem acesso à internet para assistir a aula ou até mesmo para conseguir fazer a própria inscrição. Então, você tinha ali na cara, escancarada, uma desigualdade objetiva que impediria que dois candidatos tivessem a mesma condição de concorrer. E eu não estou entrando nem no mérito de outros aspectos, né, anteriores entre esses candidatos. Então, quando a gente fala de meritocracia dentro da lógica do espírito, a gente tem que pensar a partir da lei de igualdade. O que é a lei de igualdade? Deus criou todos nós iguais, simples, ignorantes e com capacidade de discernir o bem e sermos perfectíveis. Isso nos fez igual. Portanto, a partir disso, o mérito das minhas boas ações, eu vou colher os méritos das boas ações do Fábio, ele vai colher e por aí. Agora, dentro dessa lógica do sistema, é como você falou, é uma questão mais de opressão, né? É como se fosse para justificar a opressão. Aí, Fábio, tem um povo aqui fazendo as perguntas aqui, essa pergunta aqui eu vou deixar direto para você. Ela sai um pouquinho da questão dos direitos humanos de uma maneira mais direta, digamos assim, mas passa por eles quando fala da caridade. A Aline Souza, ela diz assim, vocês percebem que muitos espíritas esperam mais pela ação institucional do centro espírita para ajudar o próximo? Se esforçam para ter sempre o espaço de prática da caridade e não para mudanças efetivas na qualidade de vida dos indivíduos. E aí? Sim, isso acontece. Acontece, a gente percebe isso. E nós temos que ser muito humanos para admitir isso, inclusive. O nosso orgulho de sermos bonzinhos, o nosso orgulho de praticarmos a caridade, a nossa vaidade nesse sentido. E pensar que eu estou fazendo isso, no fundo, é para eu ficar bem, é para que o meu centro possa ganhar uma concessão aí de utilidade pública, né, do município, e que eu possa, ao desencarnar, estar melhor, né, do lado de lá. Mas eu tenho que esquecer de tudo isso e pensar no outro. E é assim que Jesus ensinou, né, como fazer caridade. Eu tenho que fazer a caridade no mesmo nível de dignidade do outro. Ele não pode se sentir inferiorizado, nem usado, nem humilhado. Se ele sentir isso, alguma coisa está errada. Eu não sei se os espíritas perguntam para as pessoas que recebem assistência nas casas espíritas
ou quando eu vou até um bairro distante, vou levar cestas básicas lá, se eles perguntam para eles como eles se sentem de verdade e olham no fundo dos olhos dele para perceber, porque jamais pode ser uma ação que o outro fique incomodado. E a dignidade humana me diz que é muito ruim eu ter que ficar recebendo todos os meses uma cesta básica, porque muitas vezes eu já sou adulto, tenho uma casa tentando manter, eu tenho filhos, eu quero ter direito a um trabalho, eu quero ter direito a uma realização pessoal, profissional. Eu sonho em poder eu mesmo comprar as coisas que eu quero, né, e trazer e fazer um almoço, um jantar e passear no fim de semana. É o sonho de todo mundo ter uma vida de bem-estar. E não precisa de muito, não. Se todo mundo tiver o necessário, o suficiente, a gente consegue viver muito bem, todos nós. Mas, enfim, os espíritos precisam tomar muito cuidado com isso. Existe uma sutileza nisso. Isso me lembra, inclusive, uma prática que se chama o complexo do branco salvador, que é o White Savior Complex, que são aqueles brancos, né, que vão até a África fazer a caridade lá, nos países, né, muitas das vezes nos países, população e tiram várias fotos lá e vídeos e mandam. E eu vi outro dia eu acho que era um sociólogo de um desses países falando, fazendo uma crítica muito grande sobre isso, porque por que eles não ajudam a população de lá a se ajudar? Parece que o branco precisa ir lá, o homem branco, e ele dizer que, olha, como eu sou superior e bonzinho, e eu estou ajudando vocês. E tira a foto e vai embora. Talvez isso seja mais nocivo do que ele pensa. Então, isso é um debate que precisa ser feito nas casas espíritas, a maneira como nós estamos agindo. Doar número de cestas básicas não é algo que deve ser comemorado no final do ano. Tem que ser repensado isso. É melhor a gente enfrentar a mudança das estruturas sociais para que todos nós tenhamos condições de ter uma vida digna, sem precisar ficar recebendo assistência de quem for. É lógico que isso é o mundo ideal, mas se a gente não tiver foco para esse lado, a gente nunca vai chegar lá. É isso mesmo. Inclusive, se a gente for atento aos ensinamentos que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê várias referências de o ato da caridade acontecer sem humilhar aquele que recebe a caridade, né? E que é necessário que a gente se livre do supérfluo. Também Jesus diz isso várias vezes, né? E todos nós, e aí eu não estou falando só dos milionários, todos nós temos coisas supérfluas em casa, né? Então, se a gente observar, quando os espíritos nos falam que as desigualdades sociais têm como base o egoísmo e o nosso orgulho, e se a gente olhar para a gente, né? Estou falando assim, a gente, classe média, como somos nós e a maioria das pessoas que estão nos assistindo, todos nós temos algo que poderia ser doado, que não precisaria estar acumulado, né? E nós continuamos acumulando, né? Claro que eu vou fazer uma referência. O que eu tenho com um milionário, há uma diferença, sim, ele tem muito mais. Agora, como eu posso exigir que ele doe o que ele tem, se eu não consigo me livrar também do meu supérfluo, né? E aí eu me lembro muito da parábola, da passagem evangélica sobre o óbolo da viúva, em que ela dá ali as suas poucas moedas e Jesus fala que ela doou bem mais do que aqueles outros ricos, né? Agora, eu acho que é importante a gente lembrar também, e aí para que a gente perceber que todo o ensinamento de Jesus, como também todo o ensinamento que o Espiritismo nos traz, ele precisa estar em consonância com o contexto que a gente vive, né? Hoje, a gente vive em um país, por exemplo, que o assistencialismo é estimulado. Não é só no centro espírita, não é, né, assim, a gente tem esse assistencialismo como uma espécie de tábua de salvação
diante das desigualdades. Então, é como se a gente reproduzisse ali uma prática que está na nossa cultura também, né? Até porque a caridade, segundo Jesus, ela ultrapassa as questões morais, as questões materiais. As questões materiais, elas são consequências de uma benevolência, né? De uma indulgência e de um perdão, que são as três, vamos dizer assim, características, atitudes, virtudes que nós teremos que ter para realmente podermos nos assumir caridosos. Então, se eu faço bem e se eu quero fazer esse bem, a caridade material, ela vem por consequência. Porque eu não vou deixar ninguém passar fome, né? Então, a gente percebe aí essa ligação. Fábio, tem uma pessoa... E uma outra coisa que a gente pode pensar, para botar mais uma pulguinha na cabeça... só para botar mais uma pulguinha para pensar aí, que será que quando eu cadastro o assistido e dou uma cesta básica para ele, mas eu só dou se ele frequentar o centro espírita, se ele tiver uma frequência lá, etc. Será que essa caridade ela está sendo desinteressada? Eu me lembro, por exemplo, Gandhi tinha essa crítica com relação aos missionários cristãos que iam na Índia e que tentavam converter a todo custo os hindus para o cristianismo. E o Gandhi tinha uma séria crítica. Ele respeitava muito o trabalho dos missionários desde que eles iriam lá de forma desinteressada. Para Gandhi, o papel do missionário cristão é tornar o hindu melhor hindu ainda, e não tornar ele cristão. Porque para ele, as leis morais são presentes em todas as religiões, porque é uma lei natural. Basta eu reforçar o que tem a lei moral no hinduísmo, que é a mesma do espiritismo ou do cristianismo, né? Elas são muito parecidas, elas se conectam. Então, é tornar o outro melhor do que ele já é, e não querer convertê-lo. Então, acho que isso também é uma coisa que os centros espíritas devem pensar. Porque às vezes, assim, para que eu ganhe aquela sopa ou aquela cesta, eu tenho que fazer um evangelho, eu tenho que escutar uma palavra que eu entendo a vontade que as pessoas têm de, vamos dizer assim, alimentar a alma. Mas as almas, para serem alimentadas, precisam primeiro sentir essa fome desse alimento. E às vezes, cada uma tem o seu ritmo e tem uma maneira diferente de chegar a Deus. E a gente tem que lembrar disso. A Rosângela, que é uma colega nossa, Girassol, lá do Paracuru, ela disse até assim: o próprio fato de fotografar a caridade não combina. Porque, infelizmente, ainda tem essa coisa dos dias de hoje, né? Eu estou fazendo a caridade, olha aqui, vamos fazer um selfie. Ainda tem essas exibições que são feitas. E aí vai bem contrário ao que está lá no Evangelho, né, com uma passagem que fala daquela mulher que ela é uma dama da sociedade, mas que ela sai de noite, ali com roupa simples, sem dizer qual é o seu nome, ela sai para atender uma série de pessoas, fazer a caridade dela, anonimamente, né? E, assim, lindíssima essa parábola aí. Totalmente o contrário do selfie na hora da entrega de uma cesta básica ou do que quer que seja. Fábio, eu estava olhando aqui o tempo, a gente está quase fechando uma hora de conversa, mas a gente vai esticar só um pouquinho para conversar mais um pouco sobre as questões das leis morais e com a relação com os direitos humanos. Só que antes de passar para você, eu vou ler um texto do Arivaldo aqui que ele colocou, e vou dizer assim: Arivaldo, eu concordo, indo e voltando, tá? Inclusive por conta desse livro do Marx, que a parte do Marx, da acumulação primitiva do capital que você fala. E aí eu acho justo ler, para que não fique parecendo que houve um momento em que a meritocracia foi algo tão bonzinho como alguns historiadores passam. Bem, a nossa sociedade é aberta à mobilidade em aparência. A meritocracia é um discurso ideológico para a manutenção das desigualdades sociais. Isso porque, desde o princípio, pois essa ideia de que os burgueses enriqueceram trabalhando é uma ilusão.
É só ler a acumulação primitiva em O Capital. A exploração entre seres humanos existe antes mesmo desse sistema que a gente vive hoje, né? A gente vê que a produção de riqueza sempre teve esse processo aí de opressão. E aí é justo, né, fazer trazer essa fala dele, né, até para que não fique parecendo que em algum momento eu quis defender a meritocracia. Mas naquela época meio que se tentava justificar e havia até uma certa lógica dentro de uma mobilidade que não existia de jeito nenhum. Hoje, nós não podemos dizer que ela exista plenamente, né? Nós não podemos dizer. Tanto é que a quantidade de pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia e continuam pobres está aí, né, para a gente ver. Mas, objetivamente, eu posso enriquecer. Alguém pode enriquecer. Existem pessoas que enriquecem ou que melhoram um pouco de vida, né? Existem algumas exceções. Havia época, não. Se eu não nasci, nobre, dentro da monarquia, eu não seria, né? A princípio. Enfim, mas esse sistema realmente é um sistema que ele é ideal para quem ainda fica feliz com o orgulho e com o egoísmo, não acha, não? Sim, né, essa época da burguesia, né, eles defendiam principalmente a primeira geração dos direitos humanos, que era da liberdade. Eles queriam ter liberdade para gerir seus negócios, né, e para acumular bens, né. E, enfim, mas eles não quiseram a segunda geração de direitos humanos, porque essa veio de muita luta do povo, que é aquela que impôs ao Estado o dever de suprir as demandas sociais, né, de educação, de saúde, de justiça. Então, tudo isso foi com muita luta, e um pensamento liberal burguês não queria isso. Então, não foi sem luta, não. Todos eles foram com muita luta. O voto feminino, a igualdade da mulher, que vem nessa luta desde daquela época, né? E, enfim, a gente está vendo agora muito a luta da população LGBT, né? Que já é uma nova geração de direitos humanos, que a gente chama de direitos difusos, né? Que envolve várias pessoas, mas somos todos iguais, mas também somos diferentes e precisamos de garantir o direito dessas diferenças, dos indígenas, dos negros, das mulheres, dos deficientes, dos LGBTs e por aí vai. Isso tudo é com muita luta. E eu vejo dessa forma que não dá para a gente dividir os humanos só em uma ou outra coisa. Ou é tudo junto, ou eles promovem distorções. É o que está acontecendo agora. Você pensa assim, ué, mas já melhorou tanto e por que a gente não consegue avançar? Por que a pessoa trabalha e não consegue melhorar de vida? Porque, ao mesmo tempo que eles dão esses direitos, eles depois colocam tantos obstáculos na frente que você fala, não, direito você tem. Você pode. É como se fosse uma corrida, vai todo mundo sair, todo mundo vai ter direito de participar da corrida. Só que eu vou amarrar aqui sua perna, seu braço e vou tapar seus olhos. E você se vira para correr junto comigo. Ou quem é branco já sai lá na frente, enquanto que os outros estão aqui atrás. Então tem uma ilusão de que não, todos nós temos direitos, está garantido, é você que lute, né? O problema é seu. Mas não é assim. Os obstáculos que eles colocam depois são muito grandes. A sociedade estimula tanto o individualismo que coloca o individualismo até nesse processo da construção do seu espaço, né? Querer é poder, né? Eu faço, eu posso, eu faço, né? Ou seja, como se esse eu estivesse apartado de uma sociedade, né? Como se o indivíduo não sofresse uma influência do meio em que ele está inserido e, ao mesmo tempo, não interferisse nesse meio. Como nós podemos interferir no meio é fundamental para quem está no status, quem está no poder, não querer que a gente lembre disso, né? Porque se o indivíduo, se nós, né, lembrarmos e ficarmos conscientes de que nós podemos fazer mudanças, né, aí muita coisa vai ficar em risco. Muitos poderes ficarão em risco. Então, é melhor
que você ache que se você não venceu na vida, você foi o único responsável por isso, né? Então, aí ninguém depois não sabe por que tem muita gente com autoestima baixa, por que tem muita gente perdendo o referencial de vida, né? Sem ter noção das coisas, assim, sem ver esperança. E aí, Fabinho, já puxando para os nossos últimos minutos, a gente vive ainda esse período da pandemia, né? A Rosângela chegou a colocar aqui essa referência desse período com os adolescentes no Enem, né? Mas a pandemia me parece que colocou, expulsou, né? Como alguém que expurga algo, as mazelas sociais, não só nos países pobres, né? Mas também nos chamados primeiro mundo, nos países desenvolvidos. Como que você vê, Fábio, esse momento que a gente está vivendo e será que vamos sair com mais vontade de viver os nossos direitos humanos e com mais empatia, será? Nossa, Clícia, tem assim, tem aquilo que eu sonho e aspiro, e tem aquilo que talvez seja uma leitura mais real ou pessimista. Eu vou começar com a pessimista para me poder fechar depois melhor, né, a conversa otimista. De forma pessimista, eu tenho até um receio de que a coisa até se agrave depois, porque a economia vai piorar de uma forma como há muito tempo não se via, e todas as vezes que acontece uma coisa assim, eu diria que o risco de tiranias surgirem nos países e guerras aumenta. A depressão de 29 mostra isso, né? Então a gente já vê no Brasil aqui um fascismo no poder, nos Estados Unidos e em outros países. Então tudo isso nos preocupa. Mas vamos dizer o seguinte, lembrando que os espíritos nos dizem que às vezes o mal excede para que o bem também se fortaleça e cresça. Então quero ter uma leitura positiva nesse sentido, de que essa pandemia ela expõe sim as desigualdades, que felizmente nós temos hoje a internet, que é um meio de comunicação mais democrático, que possibilita filmar essas desigualdades, mostrar, inclusive, as violências estruturais de uma forma como a gente nunca experimentou, e que é ruim de ver, mas é importante tomar consciência de tudo isso. E quando eu vejo um caso como o do Floyd lá nos Estados Unidos, sendo assassinado pelo policial, isso sendo filmado e o mundo inteiro de alguma forma reagir, se por um lado é ruim você ver que isso ainda acontece, é muito bom ver que as pessoas não estão mais suportando isso. E isso é uma coisa que tem que animar a gente, sabe? É perceber que existe um pensamento coletivo que está querendo dizer basta, chega, não dá mais. E olha que isso acontece no Brasil todos os dias, todas as horas, mas a gente ainda com a nossa mente colonizada precisa ver isso acontecer nos Estados Unidos para se ligar que isso tem que ser evitado, né? Então, eu creio que nós estamos num momento ímpar da humanidade, por conta da internet, da comunicação instantânea, dessa pandemia global, que eu acredito seja um evento único, né? A nossa humanidade, que a gente tenha conhecimento, mas que a gente vai sair melhor de tudo isso. Por quê? Porque a gente está tendo possibilidade de dialogar, de ver, de experimentar, e eu creio que ninguém sai a mesma coisa depois disso. Eu acho que a gente consegue sair igual. Eu não creio que tudo melhore de uma hora para outra, mas eu creio que tudo isso está mexendo com o íntimo de cada um. E cada um, do ponto que está, né, vai desabrochar, vai florescer ideias e vontades de ter um mundo melhor. Mas é preciso também que a pessoa queira. Ela tem que desejar isso, ela tem que desejar ver esse mundo melhor a partir do outro e não de si mesmo. Ela tem que Eu sair do também. casulo, da individualidade dela e abrir as portas, olhar para o mundo e falar. Eu quero que todo mundo esteja um pouco melhor. Eu quero que tenha menos desigualdade. Então, eu quero ter essa esperança. Eu acho que é importante a gente cultivar ela. Eu gosto muito do símbolo dos girassóis,
que floresce, está sempre voltado para o sol. Isso para mim é uma amostra de otimismo, está voltado sempre para a luz. Então a gente tem que cultivar esse girassol dentro de cada um, e acho que o nosso papel é esse, Clícia, com todo mundo aqui, é estar tendo esse diálogo e dando as mãos, e saber que mesmo aqueles que estão cometendo atitudes, comportamentos que não estão alinhados assim minimamente com a lei de Deus, de ética, de moral, ainda assim neles vai florescer um girassolzinho em algum momento, e a gente tem que refletir essa luz um pouquinho que a gente conseguir. Onde tiver, se puder refletir um pouquinho no pensamento, na ação, no sorriso, no agir, né, com as mãos, acho que a gente consegue fazer esse mundo melhorar. E a lei é essa, é do progresso, né? A gente tem que acreditar nisso também. A lei do progresso é associada à lei do trabalho, né? Que a gente se esforce mesmo para tentar ser melhor É, e fazer o mundo melhor. Eu também tenho uma esperança parecida com a sua, Fábio. E assim, a gente já está quase encerrando a nossa live, mas eu não posso sair sem dizer o que o Franco Pimentel escreveu aqui. Ele fala assim: é possível um bom rico, considerando a bondade como aspecto fundamental da compaixão, do dividir e do doar. A bondade é um aspecto moral. E ser bom é independente da classe social que você esteja, da sua raça, gênero e tudo mais. Nós ainda estamos aprendendo a ser bons, dada a nossa imperfeição. Enquanto formos egoístas e orgulhosos, nós ainda não seremos exatamente bons. Agora, penso eu que quanto mais a gente avança nessa bondade, menos confortável ficaremos de ter as coisas em excesso enquanto o outro sofre na miséria, né? Então, é possível sim ter uma pessoa boa que nasça e que viva como rico? Sim. Mas essa bondade, quanto mais ela aflorar, menos ricos ficarão à vontade de serem ricos, né? Fabinho, eu te agradeço demais. E se você quiser deixar aí mais alguma mensagem para a gente, eu adoro ouvir você. Fique à vontade. não, eu me lembrei que o papel do rico ele tem que ser útil à sociedade, né? E cada vez que ele evoluir moralmente, você falou certinho, mais incomodado ele vai estar em ter acúmulos desnecessários. Então ele vai buscar naturalmente um caminho de maior colaboração, contribuição. Para mim, o futuro é simplicidade voluntária. Eu desejar viver uma vida mais simples, para que todos os recursos possam ser bem compartilhados com todos. Esse é um caminho, né? Enfim, mas a gente não quer aqui dizer, o rico é bom, todo rico é ruim. A gente não quer isso. A gente quer que ele seja bem intuído do papel que ele tem que exercer nessa encarnação, nessa condição, né? Mas eu concordo plenamente com você, Clícia. Bom, eu queria agradecer. Aqui quem fala é uma pessoa muito humana, que tenta trazer um pouco de otimismo, mas ao mesmo tempo se abre para uma preocupação do momento. Mas eu creio que as leis morais, sendo leis naturais e divinas, vão reger a nossa existência, queiramos ou não. Não adianta a gente querer ir contra a lei da fraternidade, da igualdade, do amor, da justiça. Ela está presente dentro de nós, a nossa consciência, e que mais cedo ou mais tarde a gente vai se abrir, se conectar com isso dentro da gente, para que a gente possa agir no mundo seguindo essas leis, né? E acho que assim a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais feliz, né? Com o bem viver de todos. Agradeço. Muito obrigada, Fábio. Vamos construir mesmo essa sociedade aí. Nem que a gente precise de mais algumas existências, mas a gente começa Sim. nessa essa construção. Gente, obrigada a vocês todos que participaram, que comentaram esse bate-papo. Se vocês gostaram, compartilhem a nossa live, apareçam de novo na nossa. Conheçam também a página da Abre Paz. Abre Paz passou aí o endereço deles, né? Aí, ó. Abre Paz, Associação Brasileira. Isso. Eita. Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz. A gente está precisando muito,
construir essa cultura de paz, tá? Boa noite e até a próxima live aqui do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Beijo grande, Fábio, beijo para todo mundo. Beijo, Mirella. Tudo de bom Tchau, para Cris, tchau vocês. todo mundo. Tchau, Obrigado. Fábio. Obrigada também.